Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal, alunos da primeira série do ensino médio, estão acompanhando as nossas aulas, tanto nas salas em que transmitimos aí para a Rede Seduc, nos 224 municípios do nosso estado, como também pelo YouTube, né, pelas plataformas que nós utilizamos também para trazer esse ensino mediado por tecnologia, tá? Boa noite a todos os nossos alunos, aos nossos alunos lá da cidade de São Pedro, estão ligados aqui no canal Educação, tá? E aqueles que também estejam no YouTube acompanhando, vamos dar aí uma melhor aprofundada, né, no arcadismo português. Vamos falar aqui da poesia satírica de Bocage, né? E trazer mais informações sobre esse ilustre poeta Arcade de Portugal, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho, ó, vamos trazer na cartela aqui as informações relacionadas a esse momento histórico, em que nós vamos encontrar o nosso representante dessa fase complicada da história de todo mundo, que é o final das monarquias absolutistas, tá? Tem até uma foto aí do momento em que se curvam, né, a sociedade ao poderio do jovem Napoleão Bonaparte, né? E essa pintura do Jean-Baptiste Debré, que também pintou algumas coisas aqui no Brasil e em Portugal, representa essa subserviência da sociedade em relação aos monarcas, que passa a ser criticado, até porque os iluministas do século XIX vão estar aí, ó, trabalhando incessantemente para difundir essas situações diferenciadas, tá bom? E aí, dentro desse contexto histórico, dentro desse contexto... Oh, perdão, peraí, deixa eu botar aqui. O que aconteceu aqui, meu povo? Vamos lá. Opa, tá aqui. Pronto. Dentro desse contexto histórico, né, a gente vai encontrar aqui esse movimento produzindo uma literatura muito importante, tá? A partir de 1556, a fundação da Arcádia Lusitana, na capital do país, Lisboa, já mostra esse arcadismo, né, também acontecendo, principalmente porque ele foi trazido da Itália para o Brasil, ou para Portugal. As primeiras Arcádias foram fundadas ainda na Itália, para que houvesse esse princípio, né, de divulgação dessas ideias de contrariedade àquelas ideias contrarreformistas e principalmente aquele controle que a Igreja Católica fez em torno dos comportamentos artísticos durante o auge aí da chamada Contra-Reforma, que foi o século XVII. Já a partir do final do século XVII, início do século XVIII, né, nós já vamos encontrar aqui, não só em Portugal como no Brasil, essas pequenas transformações. Então, gente, olha, está aí o exemplo de uma Arcádia, uma ilustração de Arcádias. O que era Arcádia? Era uma academia, um grupo, né, de escritores que se reuniam empenhados para divulgar o novo estilo, para fomentar na cabeça dos demais membros, né, aquela questão da contrariedade que precisava ser estabelecida ao regime barroco. Então, esses autores, muitos deles personalidades da sociedade, até porque, gente, ó, você não pode aí deixar de lembrar que era importante mais do que nunca se associar a esse pensamento, esse pensamento intelectualizado às pessoas de maior destaque e principalmente maior finanças da sociedade, já que a educação não era pública, a educação não era oferecida a todos, a educação tinha características aí mais elitistas. Então, olha o jeito que essas pessoas são, olha o vestimenta delas, olha o local em que elas se reúnem, olha como eles estão elegantemente aí discutindo as questões filosóficas, tá? E é claro que nessas reuniões que aconteciam durante as Arcádias,
não se tinha só esse tema para discorrer. Na época, gente, infelizmente, não se tinha times de futebol para você discutir se o melhor era o Flamengo, se era o Vasco, se era o Palmeiras, se era o Corinthians. Não, aí as pessoas elas discutiam não só literatura, como também a sua sociedade. E dentro dessa influência que foi o iluminismo, né, as discussões aqui, ó, de fato aconteciam, eram discussões intelectuais, essas discussões que mostravam esses aspectos relacionados a ideias, né, espera aí, deixa eu apagar aqui. Ideias, né, e também aquilo que seria a própria sociedade. E muitos desses autores estavam impactados pelas ideias iluministas, né, que foram difundidas através desse contexto histórico. Então, os iluministas que se reuniam, iluministas, para discutir essas ideias, principalmente sociais, propunham, por exemplo, uma reavaliação das questões que atingiam a sociedade. Um dos principais elementos a serem discutidos eram as questões políticas relacionadas àquilo que seria os nossos mandatários, tá? Em Portugal, como em outros países, acontecia de nós encontrarmos como mandatários figuras um pouco controversas, até porque a identidade que se tinha com as questões absolutistas fazia com que esses administradores praticavam o que os iluministas chamavam de despotismo, né? Práticas muito complexas e pouco, né, não só democráticas, como também muitas vezes mais justas, né, em relação aos vários setores da sociedade. E aí, durante essas reuniões em que eles apresentavam os seus textos literários, esses homens e mulheres, já existiam algumas mulheres, começavam a discutir também as questões políticas. E na hora surgia aquela ideia, poxa, se eu posso escrever um texto que fale sobre os meus sentimentos, a minha insatisfação também é um sentimento, né? Eu também posso criticar aí esses aspectos relacionados. Então, muitas vezes, esses poetas, eles transformavam a sua literatura, produzida dentro dessas arcádias, em manifestos críticos aos políticos e aos mandatários da sociedade na época. E nessa leva aí a gente vai ver a produção de algumas poesias satíricas que o deboche, vamos dizer assim, era focado exatamente nessa crítica política a esses representantes, principalmente governamentais, que tinham um comportamento não adequado às ideias vigentes da época. Eram comportamentos ortodoxos, pouco, né, aí dentro dessas concepções, vamos dizer assim, mais elitistas, não praticavam a justiça social, né, não mostravam essa preocupação com o coletivo. Os reis estavam preocupados apenas em manter os seus próprios privilégios, né? Ou então aumentá-los para que eles tivessem sempre essa condição confortável de estar aí distante da sociedade. Então, gente, ó, é nesse movimento das Arcádias que surgem essas críticas, né? É dentro desses grupos que a gente vai ver surgir essas particularidades aqui. No Brasil, só para você ter uma ideia, vou até colocar aqui do lado para a gente poder lembrar, a gente já falou disso. No Brasil, a gente teve, olha, a Arcádia Ultramarina. Ultramarina, tá? Essa Arcádia Ultramarina era formada por pessoas
muito importantes, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga, muito importantes. Por quê, professora? Porque se você pegar um livro de história e você vai ver quem são os nomes que fizeram a Inconfidência Mineira, você vai encontrar o nome de todos esses intelectuais. Então, eu posso dizer que eles utilizaram das Arcádias para discutir questões políticas? Pode. A literatura, muitas vezes, ela não se desfaz dos contextos em que ela surge, né? Até porque não existe produção do vazio, né? A matéria, ela se produz dentro desse aspecto concreto. E aí esses autores estavam aí, ó, todos os homens, vamos discutir aqui quem é o melhor texto da noite. Depois disso, ó, eles saíam para tomar um cafezinho e começavam a falar mal do governo da época, mostrava sua insatisfação, crítica, e surgiu no meio desse grupo a ideia também dessa poesia satírica, voltada sobretudo para a crítica em torno dos mandatários políticos, tanto brasileiros quanto portugueses. No caso, eram todos os portugueses, porque o Brasil era a colônia de Portugal, os mandatários eram sempre portugueses, né? Eles sempre tinham essa ideia de que eles estavam ali para representar essa realidade, tá? E aí a gente vai encontrar o Manuel Maria Barbosa do Bocage, tá? Então, o Manuel Maria Barbosa do Bocage, a gente já falou dele, volta a reafirmar aqui, olha, o que é que acontece com o Bocage. O Bocage é um poeta dos mais importantes do arcadismo português, né, e que fez a consolidação desse movimento neoclássico e que, no meio desse neoclássico, também teve a possibilidade de aplicar uma característica importante dos neoclássicos, que é o gosto pela racionalidade. A racionalidade dele era tanto que, em certos momentos, ele parava para pensar sobre a triste situação aí de Portugal e acabava também construindo a sua visão crítica, a sua visão, vamos dizer assim, registrava na sua literatura a sua visão de mundo, tá? Nesse caso, os sonetos, né? Muitos sonetos, ou então textos como liras, né? Outras modalidades de textos produzidos por Bocage também representavam essa criticidade, tá? E aí a gente vai poder observar. Bom, nesse momento aqui, a gente vai atrás da produção de Bocage, tá? Bocage foi um poeta que, em 1797, já no finalzinho do século XVIII, né, ele escreve um conjunto de versos intitulado como Cartas a Marília, né? Lembrando a você, gente, olha, Marília, eu também me chamo Marília. A Marília era a musa pastora, tá? E representava aquilo que os românticos, ou melhor, que os nossos árcades queriam, a representação da figura feminina do campo. Então, o termo Marília pode-se representar várias características aí do movimento. Deixa eu apagar aqui, que ficou muito coladinho aqui. Pronto. Deixa eu botar aqui. Do movimento Árcade. Por exemplo, uso de pseudônimos, porque é um nome falso, para você não ficar pensando mal, porque você vai também a encontrar Marília aqui no Tomás Antônio Gonzaga. Peraí, deixa eu ver se eu faço aqui. Era aí que não consegui, mas eu vou fazer. Vamos lá, pronto. Deixa eu fazer de novo aqui, botar o acentinho. Uso de pseudônimo, tá? O pseudônimo adotado era Marília. A convenção Árcade, né, vigente no século XVII e XVIII, representou-a como sempre uma figura pastoril. E aí ela era pastora e representava aquilo que nós conhecemos de pastoralismo, ok? Muito bem. Então, a gente vai poder encontrar. Nessas cartas a Marília, ele fala sobre essa pavorosa ilusão de eternidade.
Bom, o que vai acontecer nesse momento, gente? Nesse momento, quando ele fala sobre essa pavorosa ilusão de eternidade, seria uma forma poética de se dirigir às práticas déspotas, o despotismo, que era peraí, escrevi errado, deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar aqui. Despotismo. Quando ele fala em pavorosa ilusão da eternidade, ele está falando, está construindo uma visão satírica ao despotismo. Olha aí a questão da crítica, né, dessa ironia. O despotismo era a forma, né, em que os governos, ou melhor, que o governo português estabeleceu de relacionamento com a sociedade, né, não só a sociedade que vivia em Portugal, lá no continente europeu, como também suas colônias, tá? Aí você vai atrás daquele livrinho de história que explica melhor aí essa questão do despotismo, tá? Mas é geralmente associada a um sistema autoritário, em que o rei pouco se preocupa com as situações, vamos dizer assim, que afligem a sociedade, onde a gente vai encontrar sempre essa necessidade de nós percebermos que a sociedade estava desgastada por um sistema político que não lhe compreendia e nem lhe acolhia dentro das suas graves situações. E o contrário que acontecia era de que havia um processo de expropriamento contínuo da riqueza produzida por essa sociedade, que era desviada dos seus bolsos através dos impostos e abarrotava os cofres aí dos governos para sustentá-los, né, e sustentar também a monarquia, os demais membros que compunham essa monarquia. Como o sistema monárquico era um sistema em que a morte era a única forma de você ser retirado do comando daquela comunidade, né, existia essa ideia da eternidade, né, daquilo que seria o governo perpétuo. Não era um governo de 4, 5 anos, era um governo que poderia durar até 100 anos, dependendo da qualidade de vida que as pessoas tinham e daquilo que seria a duração do rei estabelecido. Então, como eles sabiam que nada os tirava dos lugares, aí essa espécie de administração arrogante passa a ser criticada. Bom, nesse despotismo, né, o então rei de Portugal, ele resolve combater essas atitudes antimonarquistas, né, ou então rebeldes, né, que o acusavam de piedosidade, de ser impiedoso em relação aí à sociedade, de ser arbitrário em torno das suas ações, passa a ser vigiada e combatida. E qualquer que fosse aí representante português nascido em Portugal ou então nas colônias que se dispusesse a criticar esse sistema era acusado de um crime de traição à coroa portuguesa. E as penalidades a essa traição, gente, eram severas. Ia da clausura, né, ou seja, do encarceramento, ao banimento do local onde você se encontrava. Geralmente, o banimento era para as colônias, e isso, na época, gente, no século XVIII, era meio que a morte, porque as colônias eram espaços dominados por Portugal, em que não se tinha infraestrutura de nada, né? Melhor colôniazinha que eles tinham era Portugal, era o Brasil, mas as colônias da África só serviam para eles tirarem mesmo o açúcar, eram as pessoas que eram traficadas por eles não tinham retorno nenhum em relação à infraestrutura das cidades e dos países que eram dominados pelos reis daquela época, tá? Então, eles baniam as pessoas para lá. Quando não, enforcavam a título de mostrarem para a sociedade qual o tipo de posicionamento que os traidores da coroa brasileira ou da coroa portuguesa tinham, tá? E aí o Boccaccio, gente, foi escrever essa carta, que ele tinha a intenção de colocar os cânones, né, as ideias do arcadismo em prática,
e acabou sendo preso, né? A acusação era de que nessa carta nós tínhamos uma menção a esse despotismo esclarecido, né? A essa condição que o rei de Portugal possuía. E aí essa acusação era muito severa e fez com que ele fosse julgado e condenado aí ao enclausuramento. Passou algum tempo preso, muito tempo preso, em lugares altamente insalubres, como era o caso da masmorra de Limoeiro, uma espécie de cadeia pública de extrema violência. As masmorras eram cadeias em que não se tinha, nos espaços em que os confinados faziam, nenhum tipo de ventilação, nenhum tipo de situação que não fosse a de degradação humana, tá? E aí, geralmente, viver em uma masmorra era uma condição de vida muito, muito, muito severa, tá? Também foi preso pela Inquisição, né, dentro dos espaços mantidos pela Inquisição, e também no claustro de São Bento. Quando ele saiu, aí ele aprendeu aí a questão, vamos dizer assim, de se comportar. Nunca mais ele tocou no assunto político, tá? E aí a gente vai poder perceber que essa volta à liberdade fez com que o Bocage literalmente mudasse do joio para o trigo para evitar novamente aquela situação vexatória que ele teve durante os meses que ficou preso, aí acusado de ser antimonarquista, de defender a queda do regime aí em Portugal. Veja aqui o trecho, gente, ó. Pavorosa ilusão de eternidade, terror dos vivos, cárcere dos mortos, d'almas vãs sonhos vão, chamado inferno. Sistema de política opressora. Olha aqui o despotismo, gente, ó. Aqui ele faz alusão do Deixa eu apagar aqui, gente. Despotismo, né? Sistema de política opressora. Ele já tinha chamado aqui de inferno, cárcere, terror. Ou seja, essa eternidade que era a regência. O que é a regência, gente? É o período em que o rei governa aí aquela comunidade, tá? Freio que a mão dos déspotas, olha aqui, dos bozos, forjou para a credulidade. Ou seja, as pessoas acreditam que esses déspotas, eles são pessoas dignas, mas na visão do Bocage, não. Né? Eles são pessoas que merecem, sim, o repúdio da sociedade. Dogma funesto, que o remorso arraigas nos termos corações, e a paz lhe arranca. Lhe arrancas. Dogma funesto, detestável crença, mais outra coisa aqui, ó, que envenena delícias inocentes, ou seja, era um sistema constituído por vários elementos negativos, tá? E a poesia do Bocage evidencia. Então, foi esse trecho aí para você ver como o sistema era altamente injusto, né? A gente sabe que existem situações críticas muito mais intensas do que essa, né? Que a gente vai encontrar aqui nesse trecho do Bocage. Mas por conta disso, o Bocage acabou sendo encarcerado, tá? Então faz com que a gente possa imaginar como era difícil esse sistema político do Brasil colônia, né? Da época colonial de Portugal, onde os reis tinham toda essa sociedade e não havia sobre a sua ordem e não havia aí elemento que pudesse combatê-lo, né? Que pudesse trazer essa ideia aí de recusa, né? Então a gente vai encontrar aqui, ó, esse processo aqui. Liberdade onde estás? Quem te demora? Quem faz que o teu influxo em nós não caia? Porque triste de mim, porque não raia?
Veja, olha, que ele fala sobre a liberdade, né? E aí a gente vai encontrar aquelas perseguições, né? Principalmente em torno de um mandatário político, né? Que era ligado ao então rei de Portugal, que era o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal foi uma espécie de primeiro-ministro português, né? Em que ele era o responsável por uma política de combate aos opositores do regime da monarquia déspota que governava Portugal naquela época, tá? E aí a gente vai encontrar essa figura sendo temida dentro da sociedade. Na esfera de Lísia, a tua aurora, da santa redenção é vinda a hora, e é a esta parte do mundo que desmaia. Ó venha, o trêmulo decaia, despotismo feroz que nos devora. Eia, acode ao mortal, que frio e mudo, oculto pátrio amor, torce a vontade, em fingir por tremor, empenha estudos. Movam os grilhões tua liberdade, nosso numen tu és, e glória, e tudo, mãe do gênio e prazer, ó liberdade. Então, olha, as palavras de ordem aqui foram perigosas. Movam nossos grilhões. Grilhões são aquelas estruturas utilizadas de ferro para prender. Então, quando ele fala, mais uma vez aqui, ó, notoriamente, ele fala sobre esse despotismo, né? Ele quer, através dessa atitude de, vamos dizer assim, conclamação da sociedade, plantar a semente da revolução. Meu Deus, esse homem não pode estar solto, né? Aí a gente vai poder observar que ele faz essa representação baseado naquilo que acontecia na França, com os árcades franceses que se utilizavam, principalmente o Marquês de Sade, que se utilizava de suas correspondências, de suas cartas, para criticar aí a monarquia déspota estabelecida pelo rei Luís XVI, né? 17. Então, a gente vai poder observar que era uma época muito propícia, já que a monarquia já estava dando seus últimos sinais de vida, né? E precisava, antes da Revolução Francesa, se estabelecer de uma maneira a modificar o cenário político da França, né? Então, muitos artistas lá escreviam essas cartas satíricas, né? Essas representações desses manifestos de desejo de liberdade, de contestação ao despotismo, né? E mostrando essa linguagem intensa e às vezes até fora do controle, porque a emoção parece que ele está realmente emocionado com aquilo, faz com que eles gritem: é preciso ter liberdade. Essas palavras de ordem foram as responsáveis, ou melhor, não são nem palavras de ordem, né? São referências a um contexto de mudança e que o rei não gostou de ver, né? E acabou buscando exatamente essa situação de silenciamento do escritor, que clamava por um mundo em que a liberdade fosse realmente algo a ser mantida. Como ele diz, né, é a glória, é tudo, é o gênio, é o prazer, é a liberdade de se escolher ou de se ter dentro dessa sociedade alguém que olhe por eles, tá? Então, o movimento das cartas satíricas do Gregório, melhor, cartas não, desses momentos críticos satíricos, né? Se contrapõe àquilo que a gente já conhece, tá? Então, depois que o Boccaccio foi preso, gente, acusado de antimonarquismo, por um trecho, né? Aí ele vai, por exemplo, buscar, através dessa literatura lírica, né, aquilo que seria o seu distanciamento político, né? A gente vai poder observar que essa geração Arcade, ela tinha tudo para ser uma geração revolucionária, né? Principalmente porque eles tinham na escrita, na racionalidade, a capacidade de discernar, de discutir, de se externar uma opinião a respeito
daquela situação de exploração, de indigência, de distorções sociais, de falta de liberdade política, né? Aquelas situações que caracterizavam as sociedades daquela época. Aí depois disso, gente, ele cai nos braços da literatura lírica, né? Como eu disse, né? Ele passou algum tempo, muito tempo preso, alguns anos preso, e essa prisão foi marcante para ele deixar de lado essas questões revolucionárias em Portugal, né? Preferindo a literatura lírica e até extrapolando no lirismo, na questão do lirismo, ultrapassando, né, na poesia aquilo que seriam as temáticas amorosas e enveredando pelo caminho aí da poesia erotizada, né? Mas não é o caso dessa poesia aqui, mas a gente vai poder identificar. Nascemos para amar. A humanidade vai, tarde ou cedo, aos laços da ternura. Tu és doce e atrativo, ó formosura, que encanta, que seduz, que persuade. Olha aí o amante dirigindo essas palavras de carinho e afeto à sua amada pastora, que olha, sentados eles ao lado daquelas ovelhinhas, com seu cachorro de guarda, com aquele outro pajem que está ali, ó, estão aproveitando uma fonte, né, a sombra de uma fonte, para se deliciar com gostosas uvinhas, né? Para o quê, gente? Para ter aquele momento também sentimental, tá? Então, tudo isso, gente, corrobora com aquelas ideias que os Árcades amam, do locus amenus, do carpe diem. Esse quadro, né, e também essa situação aqui, vai fazer com que a gente, ó, identifique os principais compostos, né, ideológicos do movimento Árcade. É o carpe diem, o fato de aproveitar todo esse instante, e num local, gente, locus amoenus, né, que em latim significa local tranquilo. Para o quê, gente? Para fazer esse processo de meditação e de relacionamento. Afinal, segundo o pré-romântico Bocage, nascemos para o amor, tá? E aí ele diz, enleia-se por gosto a liberdade, né? Então, não é só de sentimento. A gente vai encontrar aqui os autores trazendo essa perspectiva de trazer também misturados esses elementos racionais, né? Leia-se por gosto a liberdade. Depois que a paixão na alma se apura, alguns então lhe chamam desventura. Chamo-lhe a alguns então felicidade. Ou seja, eu estava livre, sem me preocupar com nada. Aí vem a paixão e me toma a alma. E aí, ó, alguns acham que isso é ruim. Outros acham que isso é completamente felicidade. Qual se abisma nas lôbregas tristezas, qual em suaves júbilos discorre, com esperanças mil na ideia acesas. Amor ou desfalece, ou para, ou corre, e segundo as diversas naturezas, um porfia, este esquece, aquele morre, né? Então a gente vai observar que ele racionaliza a respeito dessas discrepâncias que o amor vai acometer, tá bom? Bom, gente, vamos lá para o nosso momento atividade, para a gente poder discorrer sobre o Bocage, tá bom? Vou pedir aqui 2 minutinhos para que você possa analisar as questões sobre o nosso Bocage, diga o que não é representativo dele. 2 minutinhos, por favor.
Vamos lá, gente, ó. Sobre a produção artística de Bocage, é incorreto ou melhor, é correto afirmar exceto, ou seja, só tem uma alternativa que não diz respeito ao Bocage. É marcada pelo erotismo e pela crítica social. Acabamos de ver aqui as representações satíricas do nosso poeta. E mostramos também que ele gosta de falar sobre sentimentos amorosos exacerbados. Reflete a instabilidade do período conturbado e de transição do século XVII. Podemos dizer que ele está lá falando, podemos dizer que ele estaria nesse processo de transição aí desse despotismo. Agora, se ele vai tocar isso aí e refletir isso na sua poesia, apresenta influência clássica? Certamente, porque se ele é neoclássico, logicamente que ele vai estar dentro desse contexto. Representa em essência o iluminismo quando atribui à natureza o bem supremo, a fonte de toda a bondade. Os iluministas, eles também tinham um relacionamento mais, vamos dizer assim, complacente com a natureza, porque eles tinham aquela ideia do equilíbrio, aquela situação toda. Apresenta duas vertentes líricas, uma luminosa e etérea e outra noturna e pessimista, gente. Ó, alternativa incorreta em relação ao nosso autor, gente, é em relação à instabilidade do período conturbado de transição do século XVII. Não há essa necessária, vamos dizer assim, esse necessário reflexo, por quê? Porque ele foi preso, né? E a gente viu que depois da prisão, ele deixou de lado, a gente até colocou aqui, ele deixou de lado. Professora, há erotismo na poesia dele? Há. Em alguns sonetos, a gente vai poder identificar alguns aspectos importantes. A crítica social também, já que, inclusive, foi a crítica à sociedade e principalmente à política, né, que vai ser o responsável pela sua prisão, né? Apresenta influência neoclássica. Ele também gosta, acabamos de mostrar o carpe diem, né? Que é, ou melhor, o locus amenus, que é essa linguagem tranquila. E como pré-romântico, ele também faz uma transição dessa literatura mais, vamos dizer assim, luminosa, que é daquele quadro em que eles estão extremamente prazerosos naquele momento aí de satisfação, de aconchego, de luminosidade, para uma literatura que possa mostrar esse sofrimento mais tensa, né? Mais fechada dentro desses aspectos aí que a gente vai colocar. A alternativa correta, incorreta, né, que não diz respeito ao Bocage, é a letra B. Vamos lá, gente. Assinale a alternativa incorreta sobre Bocage. Vamos lá. Ixi, Maria, temos pouco tempo. Foi fundador da Escola Arcádia Lusitana em 1756 e pertenceu à Nova Arcádia, mas rompeu com as duas agremiações. A semelhança de Camões, teve uma vida atribulada, viveu no Oriente, conheceu a miséria e a prisão. A semelhança de Gregório de Matos, notabilizou-se como poeta satírico e como poeta lírico. Pode ser. A lírica bocagiana evoluiu do arcadismo convencional para o egocentrismo pré-romântico. E a tensão entre o racionalismo neoclássico e o individualismo pré-romântico é um dos eixos temáticos de sua obra. Vamos voltar de trás para frente para a gente poder identificar aqui as nossas ideias. Bom, a tensão entre o racionalismo neoclássico e o individualismo pré-romântico é um dos eixos temáticos de sua obra? Sim. A gente viu aqui, ó, nessa outra questão, que ele apresenta, ó, tanto essa ideia de uma contenção amorosa quanto desse exagero. Isso é porque o Bocage é um poeta que transita do arcadismo para o romantismo, tá? Não se considera um romântico porque se apresenta ainda como cultivador de ideias árcades, principalmente da história do pastoralismo. A lírica bocagiana evoluiu do arcadismo convencional para o egocentrismo pré-romântico, sim, principalmente, ó, em torno desse individualismo e das questões relacionadas ao seu sentimento, que ele exageradamente pesa na dose e fala apenas dessas suas grandes paixões. A semelhança do Gregório de Matos, quem é Gregório de Matos? Um poeta barroco que existiu no Brasil, né? Ele se notabilizou como um poeta satírico e como poeta lírico,
temos as duas manifestações em Gregório de Matos, tanto a sátira, que ele criticava os políticos e a sociedade, quanto os poemas líricos, em que a gente vai poder perceber aí que ele faz uso corretamente dessa situação. A semelhança de Camões, teve uma vida atribulada, viveu no Oriente, conheceu a miséria e a prisão, gente. Bom, vamos ter aí entre a letra B e a letra A. Foi fundador da escola Arcádia Lusitana em 1756 e pertenceu à Nova Arcádia, mas rompeu com as duas agremiações. A gente vai observar que a produção, a vida dele, a biografia dele, nos mostra essa passagem, sim, pelo Oriente, e a miséria e a prisão veio principalmente em decorrência dos problemas que ele teve com o então rei de Portugal, né? E quando ele passa essa temporada preso, né? É claro que ele não volta gozando de privilégios nenhum, pelo contrário, seria aí essa sensação de menosprezo da sociedade. Ele não participou, até porque ele tinha um espírito mais rebelde, né? Mais, vamos dizer assim, volúvel em relação a esses contextos, mas ele sabia da existência dessas agremiações, até porque essas agremiações, gente, elas representavam também aquela elite, né, financeira que tinha também o privilégio de serem educados, tá bom? Então, a gente trouxe hoje mais informações sobre o Bocage para você. Você pode pegar esse material no site do canal Educação, né? Ou então pedir para o seu professor aí, parceiro da gente nas salas do canal Educação, para poder fazer uso desse material como revisão em casa, para poder evidenciar aí todo o seu processo de ensino-aprendizagem. Eu me despeço desejando a vocês uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até a próxima semana, gente. Tchauzinho!